Irmãos, eu gostaria de falar algo bem sério. Claro que a palavra de Deus é coisa séria, né? Não é coisa do inimigo. E desde segunda-feira, o Senhor vem me falando uma palavra. Ele vem me falando uma palavra chamada intervenção. Intervenção. Chegou terça, eu tenho um momento das minhas orações, e o Senhor falando de novo, intervenção. E a partir de quarta, eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre intervenção, ver o que significa intervenção. E hoje eu estou trazendo uma palavra para a igreja, onde Deus falou comigo, chamada intervenção divina. Nós não vamos falar aqui de intervenção do exército, intervenção política, intervenção disso, intervenção daquilo. Nós vamos falar sobre intervenção divina. Intervenção divina. Eu vejo algumas situações que ocorrem no corpo de Cristo, que ocorrem nessa casa, que ocorrem sobre a minha vida, que ocorrem sobre a minha família, que ocorrem sobre filhos, que ocorrem na nação, que só tem um jeito para mudar. Só uma intervenção divina. Não tem outra forma de acontecer, de as coisas entrarem no eixo, só se Deus intervir verdadeiramente. Nós não temos outra forma. E a maior intervenção que aconteceu na face da terra, desde o início da humanidade, porque Deus, assim como Ele criou o homem, criou a mulher, falou que se multiplique, tudo podia acontecer normalmente, mas o homem se desvia, o homem cai em ciladas, o homem vai passando tempos e tempos, vai distorcendo as coisas, e Deus intervém. E a maior intervenção que aconteceu desde que fomos criados foi a manifestação da volta de Jesus Cristo. O que o irmão falou aqui sobre a graça. Se Jesus não intervisse, o Senhor, o nosso Pai Celestial, ia bater o martelo, ia exterminar a humanidade, e nós nem teríamos nascido. A nossa geração passada, antes de Jesus Cristo, teria vivido, mas nós nem teríamos nascido. Mas Jesus interviu. Houve uma manifestação, uma intervenção divina. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, e nós vamos para essa intervenção divina. Nós vamos conhecer a situação de um profeta chamado Abacuque. Pode abrir no livro de Abacuque. Nós vamos entender o que está acontecendo. Eu conheço a vida de vocês, não conheço tudo, mas conheço a situação aqui da maioria. E eu sei que tem algumas situações que só uma intervenção divina. E hoje o Senhor, o Espírito Santo, vai abrir a nossa mente para que nós entendamos como nós devemos agir através da boca do profeta, porque tudo aquilo que o Senhor deixou escrito para nós é para que nos sirva como manual. E irmãos, nós vamos ver agora nesse momento que aquilo que Abacuque passou parece que é o tempo de hoje, parece igual, a mesma coisa. Abacuque capítulo 1, versículo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Sabe o que significa Abacuque? Abacuque significa aquele que abraça.
aquele que abraça. Irmãos, nós como profetas, nós como boca de Deus na terra, nós somos aqueles que são ouvidos pelo Senhor. A palavra de Deus fala assim: a oração de um justo pode muito e seus efeitos. É nesse lugar que nós entramos. Eu creio que na época de Abacuque existia muitos crentes, muitos homens de Deus, até outros profetas. Tanto é que Abacuque, ele veio um pouquinho antes de Jeremias, lá pela data de 650, se eu não estou enganado, antes de Cristo. Então foi um profeta que se levantou para profetizar e para entender o que a tribo de Judá estava passando, o que o reino de Judá estava passando. Então vamos para a palavra. O peso que viu o profeta Abacuque. Versículo 2. Abacuque vinha vendo a situação do povo dele, o que ia acontecer. Os caldeus, que hoje no mundo espiritual é uma raspa de demônios que ataca as igrejas, ataca os homens de Deus, ataca as mulheres de Deus, fere para que eles desistem, fere para que eles sejam reprovados e sejam também caídos que nem esses demônios. Porque nós temos que entender que depois da ressurreição de Jesus Cristo, depois da vinda do Espírito Santo, nós temos que entender que a nossa luta não é mais contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores e príncipes desses séculos nas regiões celestiais. Então hoje o que vagueia é o mundo espiritual. E o profeta Abacuque diz assim: até quando, Senhor? Ou seja, ele já vinha orando e o povo vinha clamando, mas ele dizia assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Quantas coisas que nós oramos, que nós clamamos, que nós viemos pedindo. Senhor, parece que quanto mais eu oro pelo meu filho, mais ele usa droga, mais ele se prostitui. Quanto mais eu oro pelo meu esposo, parece que menos ele quer vir para a igreja. Quanto mais eu oro pela minha mãe, menos a minha mãe quer saber de Jesus. Quanto mais eu oro por essa cidade, parece que menos crente tem na cidade. Quanto mais eu oro, e o profeta dizendo: clamarei eu e tu não me escutarás, Senhor. Parece que Jesus, parece que o nosso Senhor não escuta muitas vezes. Diz assim: gritar-te-ei violência e não salvarás. Ou seja, ele vivia um momento de angústia. Ele estava com algumas situações com o povo dele, naquele momento que não se resolvia. Quando nós temos alguma coisa que não conseguimos resolver, que a coisa não acontece, nós entramos em angústia, porque parece que não tem saída. Eu vejo pelas minhas experiências de vida, que muitos aqui conhecem. Eu tinha uma filha que não saía, o problema cada vez se acarretava mais. Nasceu, colocaram uma mangueira, deu 7 meses, colocaram mais uma mangueira dentro do corpo. De repente, com 2 anos ou 3, não lembro mais, levamos mais uma vez para colocar mais uma mangueira dentro dela. E eu lembro como se fosse hoje, nós se ajoelhamos dentro daquele quarto. Eu digo: Senhor, nós não aceitamos essa mangueira, mais uma mangueira dentro desse corpo. Eu disse: Jesus, hoje eu me lembro disso, só se houver uma intervenção divina para acontecer algo. Aonde que lá dentro da sala cirúrgica a veia largou e ninguém colocou mais uma mangueira. É claro que houve uma manifestação divina ali.
houve uma manifestação, os cirurgiões já estavam ali, todos preparados para abrir ela de novo, com aquela serra, né? Que o peito aqui é cerrado, tá, irmãos? Eles usam uma serra, né? Não é diferente não, é cerrado, né? Então, ou seja, houve uma manifestação divina. Nós vemos que na guerra dos 6 dias lá em Israel, houve uma manifestação divina. Os exércitos fugiram com medo do exército de Israel e tinha meia dúzia. Ou seja, uma manifestação divina para a coisa acontecer. E eu creio essa noite que naquilo que não se resolve na tua vida vai haver uma manifestação divina. Nós precisamos de uma manifestação divina, irmãos. Até o nosso país, a mentira está sentada numa cadeira e a verdade não pode nem sair na rua. Isso aí é um cúmulo. Nós precisamos de uma manifestação, de uma intervenção divina. Até fui sempre contrário. Eu acho que a igreja não tinha que ir para lugar nenhum. A igreja não tinha que acampar na frente de lugar nenhum. A igreja tinha, nesses problemas, tem que jejuar e orar e se colocar dentro da casa para que haja uma intervenção divina. Essa é a posição da igreja. Essa é a posição que esse pastor crê. Eu não creio em outra coisa. Eu não creio em acordo com ímpio. Não tem acordo. Ímpio não se tem acordo. Então até negociando cadeira, justo não negocia cadeira. Justo não negocia. Nem sei porque eu falei isso. O profeta dizia, né? Eu creio que esse profeta estava com medo, porque muitas vezes eu me ajoelho, ou em pé, ou deitado, e eu começo a falar com Deus, e o meu coração, a minha mente, eu quero pedir alguma coisa para Deus, ou reclamar com Deus, mas eu freio a minha língua, porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas esse profeta aqui, ele chegou ao ápice, ele chegou no máximo da angústia dele, e eu sei que o Senhor sentiu aquilo. Talvez eu tenha algo dentro do teu coração, dentro do meu coração, que só uma intervenção divina. E eu creio que o Senhor está nos assistindo agora e visitando cada coração hoje aqui. Cada coração. E isso vai acontecer, uma intervenção do nosso Senhor. Pode ter certeza. Versículo 3 diz assim: por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Quanto mais o profeta pedia, a coisa ficava pior. Quanto mais o profeta orava, ele ligava a televisão e via: meu Deus do céu, tem mais ainda. Quanto mais ele orava pela família, pelo vizinho, pela vizinha, meu Deus, até isso. Jesus Cristo, meu Pai, já me traíram tanto, até isso. Estão me falando mal de mim, mas até isso. Eu lembro uma vez que falaram que eu estava traficando cocaína. Eu disse: meu Deus do céu, onde é que está o dinheiro dessa cocaína que até agora eu não vi? Gente, é loucura, mas eu sei que vocês já foram acusados de muita coisa também. Mas quem nos justifica é o Senhor Jesus. Ele é a nossa prata, Ele é a nossa justiça. Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Contenda, mentira, manobra, palavra de destruição, olhar altivo, inveja, tudo contra você.
E parece que quanto mais, parece que mais vem. Eu digo uma coisa: tem situação que só uma intervenção divina. Por esta causa, a lei se afrouxa. Pela mentira que estamos vivendo no país, a lei se afrouxou. Para ir preso mesmo, um só, se tu matar só um, não vai preso. Precisa matar uma meia dúzia. Roubar, não vai preso. Agora, se tu dever até R$100, não precisa mais pagar. Então, tem algumas coisas que afrouxou o negócio. E se afrouxou a lei, o profeta estava sendo justificado aqui. O profeta estava falando do tempo dele, que as leis de Moisés ninguém mais obedecia. Ou seja, tinha esquema até nas leis de Moisés. Tinha algumas pessoas que não obedeciam. A palavra de Deus fala que aquele que não cria, aquele que rejeitava a lei e negava a lei, era morto. Não existia mais isso, existia um negócio. Até na lei de Deus negocia, está cheio de negócio. Tanto é que a palavra de Deus, se nós lermos o livro de Ezequiel, nós vamos ver que o próprio Satanás, ele se encontrou com 9 pedras. Mas se você ler o peitoral de Arão, foi colocado 12. E sobre o querubim, chamado Lúcifer, tinha 12. Mas quando Deus encontrou ele, só tinha 9. 3 pedras ele já tinha negociado. 3 ministérios da vida dele, ele já tinha negociado. Tanto é que a palavra de Deus fala que se multiplicou a multidão de negócios e 1/3 dos anjos caíram. Irmãos, o justo não negocia. O justo vive pela fé, o justo vive pela palavra. E se não tem algo acontecendo, algo que nós precisamos que aconteça, nós vamos clamar hoje por uma intervenção divina, assim como esse profeta está clamando. E o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo. O ímpio está ganhando do justo. O ímpio está envergonhando o justo. Houve uma situação, não gosto de falar de política, mas houve uma situação na cidade aí que foi um vereador preso essa semana, porque foi acusado de rachadinha. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, depois, daqui uns dias vocês vão me falar. O vereador que foi preso vai ser solto. Coitado do cara que acusou ele. Coitado do cara. Está morto. Só vocês ficam de ouvido para ver o que vai acontecer. Isso pode ter certeza. Por quê? Por causa dessa palavra aqui, ó, porque nós estamos vivendo esse tempo. Essa palavra aqui está se manifestando. Porque o ímpio cerca o justo. O justo entregou o ímpio, mas agora os ímpios vão pegar o justo. Pode ter certeza. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Por isso que profeta paga preço. Falou a verdade, vai pagar preço. Paga preço? Paga. A palavra diz. A palavra diz. Lá no 1:12 diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Sabe o que Abacuque está falando? Pode estar acontecendo de tudo aqui no reino de Judá. Está acontecendo de tudo. Nós estamos sabendo que os caldeus vão tomar. Nós estamos sabendo que os caldeus vão avançar, né? De repente nós estamos já sabendo que o comunismo já está chegando.
De repente nós estamos sabendo já que um monte de coisa pode estar acontecendo, mas ele diz assim: nós não vamos morrer. A palavra de Deus fala que aquele que guarda a palavra, eu o livrarei da hora. Eu o livrarei da hora. Então não interessa o que está acontecendo, nós não vamos morrer espiritualmente, muito menos a nossa carne, que a nossa carne para nada serve. Nós não vamos morrer. Não vamos. Quem garante, pastor? És tu que está garantindo? Não, é Deus. Está escrito aqui. Está escrito. E a palavra de Deus se cumpre. Não há lei contra a verdade. Não há lei contra a verdade. E Abacuque, quando ele reclama de toda essa situação, vê toda a situação, talvez tinha situações na família dele, talvez com o irmão dele, talvez no seu próprio relacionamento de casamento. Eu sei de homens, casais que estão passando diversos tipos de problemas, diversos tipos, que nem vamos citar, que também passei por problemas, mas coisas que só uma intervenção divina, mas o Abacuque, ele toma uma decisão. Abacuque capítulo 2 versículo 1, ele diz assim: sobre a minha guarda estarei. Eu vou me guardar. Eu já orei. Ele no coração dele, ele está dizendo assim: poxa, eu espero que o Senhor me escuta a minha oração e entra com uma intervenção. Ele estava esperando isso. E tanto é que ele até estava com medo de falar isso, mas ele fala assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Eu vou ficar no forte, eu vou ficar na oração e vou ficar vigilante, para ver o que falará a mim, porque Deus vai falar, Deus vai responder. Mas ele também tinha medo do que Deus ia responder. Talvez nós estamos pedindo alguma coisa, estamos achando que Deus possa intervir em alguma situação na nossa vida, que Deus não vai intervir. Talvez temos situações assim, que Deus não vai intervir, que Ele vai fazer que nem Paulo: a minha graça te basta, e tu vai continuar com esse espinho mesmo, para tu ver que não é nada, que eu sou na tua vida. Mas eu sei que Deus deu essa palavra, porque Ele vai entrar com intervenção divina em alguma situação. Ele vai entrar em alguma empresa que eu não sei quem é, Ele vai entrar num casamento que eu não sei quem é, Ele vai entrar numa situação de papel trancado que eu não sei quem é, Ele vai entrar numa situação do passado e vai passar um apagador, e vai escrever uma linha nova. Eu tenho certeza. Irmãos, nós temos a maldade de verdadeiramente se arrepender, verdadeiramente perdoar o irmão e não esquecer. A palavra de Deus fala que o Senhor se esquece quando nós nos arrependemos. Ele se esquece. Não deixe que o inimigo continue te acusando. Não deixe. Jamais. Jamais. Em Gálatas 5:1 diz assim: deixa eu terminar esse versículo. Para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Ou seja, Abacuque já estava esperando uma repreensão. Ele descascou a lenha. Ele falou com Deus:
mas ele esperou uma repreensão, que na verdade não aconteceu. Deus, ele se manifestou e Deus trabalhou em favor dele. Em Gálatas 5:1 diz assim: estai pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Nós não podemos ficar debaixo da acusação de Satanás. Não há acusação contra nós. Os nossos pecados já foram para a cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas o diabo é tão astuto que ele ainda anda cocheando, jogando pensamento no nosso entendimento, onde não há. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Quem é que aguarda a justiça sobre a sua vida? A palavra de Deus fala: procurai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E que haja justiça, irmãos. Vai haver, já está havendo um trabalhar de Deus para muita justiça nos membros dessa casa. Muita justiça. Aonde houve vergonha, vai haver dupla honra. Aonde houve mentira, vai haver transparência. Aonde houve o desterro, vai haver vida. Aonde não mais germina água, jorrará água viva. Água viva. Uma das melhores formas, irmãos, de nos livrarmos das angústias humanas, das nossas angústias, uma das melhores formas é nós lembrarmos daquilo que o nosso Deus já fez. O nosso Deus tirou um povo do Egito, Rafael. O nosso Deus foi lá e tirou 3 milhões de pessoas. O nosso Deus fez abrir o Mar Vermelho. O nosso Deus cuidou do povo no deserto 40 anos. Eu já tive naquele deserto lá, escaldante durante o dia. Tanto é que nós subimos o Monte Sinai 1h da manhã, porque não tem como subir durante o dia. Tu morre de tanto calor, não estamos acostumados. Ele colocou nuvem durante o dia. À noite chega a 10 graus negativo. E Deus colocou uma cortina de fogo para aquecer o povo. E Deus deu maná. E Deus deu cordonizes. E Deus fez tudo por aquele povo. E Deus fez o povo conquistar a terra prometida. E Deus fez uma intervenção divina sobre o povo dele. Por que que o mesmo Deus não fará nas nossas vidas? Ele vai fazer. Pastor, eu não sei mais o que eu faço com meu pai. Deus vai entrar com uma intervenção divina. Vai entrar com uma intervenção divina. Pastor, eu tenho água embrulhado, travado, trancado. Eu não sei mais o que eu faço. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Experiência desse pastor, não só como pastor, mas também como empresário. Teve uma situação de uma intervenção no cartório do registro de imóveis de Brusque. E houve uma avalanche de problemas. E eu tive um problema também, como todos os construtores, quase 99%, que eu estava 1 ano e meio para resolver. E eu não conseguia resolver. Para vocês terem uma ideia, vou até falar em números. Eu tinha, na época, 2 milhões para receber. 1 ano e meio. Devia 700. Tinha mais não sei quanto para isso, mais não sei quanto para aquilo.
Eu tinha um enxame de gente em cima de mim e a coisa não se resolvia. Eu tive que pegar assinatura até na Espanha. Eu tive que ir no cartório de Belo Horizonte. Eu chorei 1 ano e meio e por 3 vezes eu pensei em sair dessa cidade. Deus é testemunha. O meu filho Arthur é testemunha. Meu filho Arthur é testemunha. E um certo dia eu estou sentado naquela lanchonete que não existe mais, lá do Fuson. Eu estava sentado ali no centro. Hoje é um negócio de chinês, né? É chinês que vende coisa lá, né? Eu estava sentado. Aí vinha um irmão em Cristo de uma outra igreja. E ele é corretor de imóveis. Aí ele passou por mim, passou pelo viu, ele me viu assim. Aí entrou lá dentro. O Espírito Santo me lembrou disso aqui, vou falar para vocês. Ele entrou, ô Barney. Eu disse, o que foi, filho? Ô pastor, é o seguinte, eu ia para o Chile e eu comprei aqui esses dólares e eu estou com 385 dólares. Eu sei que tu vai muito para a África. Tu não quer comprar esses 385 dólares aqui? O Espírito Santo falou comigo. Compra os dólares dele e entrega esses dólares na mão do pastor tal, que eu vou romper o que tu espera 1 ano e meio. Escuta só. Comprei os dólares, 385 dólares, não sei quanto é que dá isso hoje. Acho que o dólar está 5 e alguma coisa, 5 reais. Comprei os dólares. Não, tá aqui, Chico. O nome dele é Chico Francisco, trabalha na Júlia Imóveis. Comprei os dólares dele, botei no bolso, fui para casa, pro prédio que eu morava lá. Aí eu desci de novo, meu carro estava lá embaixo. Quando eu desci, adivinha quem estava passando na frente do meu prédio? O pastor Dito Cujo. Eu disse, pastor, pelo amor de Deus, vem cá, abre a tua mão, ora pela minha causa aqui. Orou. Em 7 dias eu fui chamado na Caixa Econômica e recebi o que estava trancado. Nós temos que estar atento ao que o Espírito Santo está falando. Vocês lembram daquela pregação que o pastor fez aqui? 3 cruzes, 3 homens diferentes? Vocês lembram daquela pregação? Que eu fui com uma cólica renal até o hospital. E eu fui para o soro, botaram o soro. Aí quando botaram o soro, tinha uma mulher deitada do meu lado. E ela se virou e disse assim, ela estava dormindo e estava no soro. Ela disse assim, o que estás fazendo aí? Era a esposa de um primo meu. E daí eu disse, não, estou com cólica renal. E eu disse, o que estás fazendo aí? Não, eu estou com câncer. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, tu viesse aqui só para salvar ela. Só para salvar ela. O soro com o veneno dentro, porque eles dão veneno para a gente, né? Porque a dor renal, não queira ter dor renal, irmão. Não correu assim um pouquinho. Eu chamei o enfermeiro e disse, pode tirar isso aqui do meu braço. Eu não tenho mais dor nenhuma aqui. Não tenho mais dor nenhuma. Tirou, mas eles são obrigados a tirar. Se o paciente manda tirar, eles são obrigados a tirar. Ele veio e tirou, não tem mais dor de nada. Falei com ela, entregou a vida para Jesus. Ela disse, eu quero esse Deus, pastor. Eu sei que tu andasse batizando uma mulher lá em Blumenau, que me contaram lá no Aguti, essa mulher lá do Aguti. Com um copo d'água tu batizasse um homem lá em Blumenau. E ele morreu, e morreu salvo porque uma mulher sonhou com isso. E eu estou sabendo lá do Aguti, essa mulher do Aguti. E o médico dela é de Joinville. Eu disse assim, hoje tu fica no hospital, pede para o médico te deixar hoje no hospital até amanhã que eu vou vir aqui, quero falar contigo. Daí ela disse, eu vou pedir. Aí no outro dia veio uma mensagem para mim, ô pastor, o médico, eles me rejeitaram aqui, mandaram urgente para Joinville. Irmãos, eu não sei se deu 7 dias, uma semana, a moça morreu. A moça morreu salva.
A moça morreu salva. Sabe o que Deus quer provar isso, irmãos? Que aquele que não confessar, não, mas eu amo Jesus, mas aquele que não disser assim: eu confesso o teu nome, Jesus, tu és o meu único e suficiente Salvador, aquele que não fazer isso aqui enquanto está vivo, esquece salvação. Esquece. Pastor, e aquela mulher que tu tivesse que ir lá na Suíça batizar ela? É outra situação. Tem coisas que nós não entendemos, sabe por quê? Porque aquele homem da cruz do Calvário, ele não foi batizado, mas ele aceitou Jesus na cruz do Calvário, e Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas tem situação, irmãos, se não batizar, o entrave que está dentro, quando chegar na porta, vai trancar. Não me pede para explicar, vai falar com o Espírito Santo que ele vai te mostrar. Porque eu vi quando eu batizei aquela moça que 13 anos no fundo da cama, eu vi um demônio e uma espada descer na cabeça dela e atravessar o corpo. Eu vi, ou seja, aquela situação, provavelmente algo que ela possessou pelas suas atitudes, estava ali travando, e só um batismo para tirar. Cada caso é um caso, nós podemos analisar a Bíblia inteira. E quem manda nisso tudo? É Ele que manda. É Ele que manda. Ninguém entende Deus, irmãos. Por isso que nós temos que estar sensível. Uma das melhores formas de nos livrar é lembrar disso, irmãos. Quantas coisas que já Deus interviu na tua vida? Pastor, eu já tive uma intervenção divina na minha vida. Levanta a mão, quem já teve? Duas mãos, Angélica. Intervenção divina. Irmãos, nós precisamos dele. Nós precisamos dele. O pastor não conta a metade, mas eu preciso dele. Eu preciso dele, irmãos. Eu preciso. Mas eu sei que a intervenção divina a meu favor está vindo. Ela está vindo. A nossa carne que quer se apressar, mas está vindo. Deus está movendo para acontecer. Deus está movendo. Para nós termos uma ideia, o profeta, ele começa esse livro do Abacuque, Marcos, ele começa angustiado. Ele começa dizendo: até quando, Jesus? Até quando, Jesus? Eu sei que tu está vendo essa situação e nada acontece. Eu estou indo na igreja, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou orando, eu estou me ajoelhando, eu estou vendo essa aflição. O profeta começa assim. Mas depois que ele tomou uma decisão e disse que ia ficar lá em cima, na posição, orando, vigiando e acreditando, ele continuou dizendo lá em Abacuque 3,16, diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. Eu vou descansar. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje, quando eu descobri a situação do meu casamento no dia 25 de Natal do ano passado. Eu lembro que eu me ajoelhei dentro daquele elevador, ergui as minhas mãos para o céu e disse: glórias a ti, Senhor, que não fui eu que caí. Então não importa a tua angústia, não importa o que está vindo contra tu, tua vida, teu filho, teu casamento.
descansa. Nós vamos descansar, irmãos. Nós vamos descansar, nós vamos se abraçar. Porque Abacuque diz assim, é aquele que abraça o significado de Abacuque. Significado profético. Se tu está chorando, eu vou te abraçar, tu vai chorar comigo, eu vou chorar contigo. Nós vamos chorar junto. Quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas, pastor, está vindo aí uma enchente lá de Vidal Ramos, descansa. Descansa. A água vai passar e vai embora. Levanta as coisas. Perdeu tudo. Vai para a rádio. Vai para os irmãos. Vamos ajudar. Lá em Salmo 41 diz assim: aquele que ajuda o menos favorecido, eu o visitarei no leito da enfermidade. Quem ajuda o menos favorecido, se era para ficar doente 40 dias, vai ficar só 4. Só 4. Porque vai ser visitado. Vai ser visitado. Por ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, ainda que tudo caia, ainda que tudo se destrói, ainda que tudo se acabe, o profeta viu que não adiantava. Ele tinha que sim orar pela intervenção, mas ele sabia que além de tudo, ele ainda não ia largar o nosso Senhor, e nós não vamos largar ele. A palavra de Deus fala que muitos se desviarão, que o coração de muitos se esvaziará, que o amor de muitos cairá por terra. Não, irmãos, ainda que aconteça destroços, irmãos, Deus levou a minha filha. Eu enterrei minha filha, enterrei o pastor, enterrei meu sogro, só não enterrei o resto. Eu estou aqui. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Chegou eu e o pastor Deusvaldo. Nós estávamos em Portugal. Aí o pastor Fischer disse para mim por telefone assim: ô pastor Barney, meu Deus, já está tarde. Ô pastor Barney, nós temos aí um pastor aqui de Brusque, lá em Madrid. Por que tu não vai na casa dele? Peguei e liguei para ele. Ele esperou um pouquinho para me responder. De certo, ele foi tirar informação minha, né? Porque parece pastor lá na Europa de tudo que é canto, né? Acho que vão para lá e vão, mas essas coisas eu não gosto nem de falar. Nós ficamos lá 3 ou 4 dias na casa daquele casal. E quando nós terminamos lá, o 3º dia, depois no outro dia nós viajamos, eles disseram assim: vocês chegaram na hora certa. Quando eu contei tudo o que aconteceu comigo, e o pastor Deusvaldo contou algumas coisas lá, os dois foram para o quarto chorar. Choraram, foram orar e tomaram a decisão que estavam precisando tomar. Irmãos, a maior ministração de uma serva de Deus, de um homem de Deus, pode ser para uma pessoa ou para um casal. Eu tenho certeza que pela decisão deles em Cristo Jesus, eles vão alcançar muitas almas para onde eles estão indo. Mas alguém tem que ser profeta nessa terra. Alguém tem que ser profeta.
independente do preço que vai pagar. Pastor, quanto é que o senhor gastou? Eu não gastei nada, porque quem me dá o meu sustento é o Senhor. Quem me paga é Ele. E aonde eu vou muito ainda, eu faço é por Ele, porque tudo é dele, por Ele, para Ele. É muito fácil subir aqui em cima e falar isso. Eu quero ver as atitudes. Irmãos, tudo é vaidade. No 17 diz assim, do capítulo 3, já estou quase acabando, irmãos. Porque ainda que a figueira não, é no 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor é Deus e a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Em tempo de angústia, irmãos, vamos manter a confiança em Deus. O Senhor está vendo, ouvindo e virá ao nosso encontro. Ele vai vir. Aliás, Ele está vindo. Eu vou dizer uma coisa: todo faraó será destruído. E nós estamos vendo um faraó aí. Aguenta mais um pouco. Vai ser assim, ó. Pode ter certeza. Ou o Senhor desce nas nuvens para arrebatar a igreja dele. Melhor ainda. Melhor ainda. Irmãos, lá em Marcos 6:45, também nós temos uma situação que diz assim: e logo Jesus Ele obrigou os discípulos a subir no barco e passar adiante para o outro lado, em Betsaida, enquanto Ele despedia a multidão. Tem coisas que o Senhor vai mandar nós fazer. Moisés, tu vai libertar esse povo. Não, eu não vou, tu vai. Ah, eu não sei nem falar. O teu irmão vai contigo. Não, mas eu não vou, tu vai. E aqui ele obrigou. Quem é discípulo de Jesus aí, levanta a mão. Pastor, eu sou discípulo de Jesus. Então tu vai ser mandado para o alto mar. Mas tem uma coisa, no versículo 46 diz assim: e tendo-os despedido, e Jesus se despede. Vai. Ele vai deixar para ver o que acontece. Foi ao monte orar. Jesus subiu para o monte e começou a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, Jesus sozinho, e o povo e os discípulos lá no meio do mar. Versículo 48 do capítulo 6 de Marcos: e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Todo mundo aqui já recebeu o vento contrário? Misericórdia, né, irmãos? Perto da quarta vigília, que é mais ou menos 3 horas da manhã, da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Se ele mandou, vai. O pastor não foi agora para a África? Eu não fui barrado lá em Marrocos, lá num aeroporto chamado Mohamed, né? Pensa só, Mohamed, né? Cheio de muçulmanos lá dentro. Pensa na área espiritual, já dá uma bagunça, né? Dá uma bagunça. Então, se tiver qualquer errinho, claro que eu tive culpa também, mas parece que a coisa veio para me pegar, sabe? Eu fui barrado lá. Mas assim como Jesus andou sobre as águas e salvou os discípulos dele, ele também andou sobre as águas do mar Mediterrâneo e foi até Marrocos e me liberou para ir. E assim ele vai fazer na tua causa e na minha causa. Se
se o Espírito Santo, Marcos, se o Espírito Santo falou com esse homem aqui, na segunda, na terça, na quarta, sobre uma intervenção divina, para trazer hoje, é porque os que vieram aqui vão receber uma intervenção divina. Vocês creem nisso? Vamos se colocar de pé então. Vamos se colocar de pé. Ô Cid, nós não entendemos verdadeiramente os planos do Senhor, Rafael. Mas tem uma coisa, Cid, eu confio nas promessas que Ele me falou. De que forma que Ele vai fazer, eu não sei. Mas as promessas que Ele tem para a vida de vocês e para a minha vida vão ser cumpridas. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é justo e verdadeiro. Justo e verdadeiro. Amém? Eu quero fazer uma oração agora para você. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo teu mover, Senhor. Obrigado, Senhor, porque como num piscar de olhos, eu sei que todas as coisas vão se resolver e tudo vai se encaminhar, e muitos vão te glorificar, e muitos vão te exaltar, e muitas almas vão se achegar, e muitas almas vão se aquecer nesse aprisco, e muitas almas vão se curar, e muitas almas vão andar na verdade, na justiça e na palavra, perseverando na fé, porque nós cremos nas tuas promessas, Senhor. Nós cremos no teu agir, e nós cremos na tua intervenção nas nossas vidas, na vida dos meus irmãos, na vida do meu filho, na vida da minha família, na vida daqueles que clamam agora por ti, Senhor. Que toda enfermidade caia essa noite, que toda acusação caia essa noite, que toda insônia bata em retirada, que todas as dores nas colunas saiam agora, que toda espada do inferno seja agora dilacerada, derretida pelo teu fogo, Espírito Santo. Que as tuas brasas vivas, Senhor, possam afoguear esse altar, que a tua palavra possa nos endireitar, que as nossas lágrimas possam ser ouvidas essa noite, e que tudo que está no íntimo daqueles que estão aqui essa noite, daqueles que estão ouvindo esse culto essa noite, possas intervir divinamente na vida de cada um, em cada causa, em nome de Jesus. E nós tomamos posse, Senhor, da tua palavra, guardamos ela, Senhor, escondida, para que jamais venhamos a pecar e perder as nossas bênçãos. E assim como Jacó, nós vamos continuar lutando contigo junto, porque não vamos desistir da nossa bênção, em nome de Jesus. E todos dizem, uma salva de palmas para Jesus.